dia! Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 11. Muito feliz por você estar aqui, numa noite em que Deus preparou para você. E enquanto a Ana orava, enquanto a Ana falava de oferta, ela falou a respeito de oração. Né? E é exatamente o que Deus colocou no meu coração para essa Glória noite. a Deus. Falarmos sobre o propósito meu da Jesus, oração. glória, coisa linda. Amém. Amém, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1 apenas. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E a grande pergunta para você hoje, a grande questão que eu tenho hoje é: qual o propósito da oração? Por que orar? Qual o sentido de orar? Porque é exatamente o que ela acabou de falar. Muitas pessoas elas não se envolvem no momento da oração. Muitas vezes a gente faz reuniões de oração, cultos de oração, e as pessoas falam: o que eu vou fazer num culto de oração? O que eu vou fazer num domingo pela manhã na igreja? Meu Deus! Para orar? Olha aí! Somente para isso, somente para orar. E a verdade é, as pessoas elas não entenderam o poder e o propósito da oração. As pessoas muitas vezes não entenderam o quão grande é a pessoa que se torna um verdadeiro guerreiro de oração. Quando você começa a se envolver em oração, você começa a se envolver com o poder de Deus. Você começa a se envolver com algo sobrenatural. Faz toda a diferença. E aí a pergunta é: por que nós devemos orar? A verdade é que nós devemos orar porque Jesus orou. Esse é um dos motivos de que nós devemos orar. Quando nós lemos o Evangelho, ou os Evangelhos, nós vemos os grandes feitos de Jesus. Nós vemos os grandes milagres que Jesus ele fez. Aonde quer que Jesus colocasse a planta dos pés, aonde quer que Jesus entrasse, ou qualquer cidade que ele cismasse de visitar, ali existiam milagres. Ali o cego saía curado. Ali o coxo saía andando perfeitamente. O aleijado se colocava de pé e ia andando. Ei, quando Jesus passava num lugar, se fosse necessário, até mesmo os mortos ressuscitavam. Meu Deus, coisa linda! Jesus ele vai num lugar onde a irmã diz: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Meu Deus! Eu sou o dono da vida. Jesus olha para o céu e fala: Pai, eu te dou graça porque tu me ouves. Ei, alguém remove aquela pedra, porque hoje Lázaro sai de lá andando. Ele não orava ao Pai, mas é porque ele tinha uma vida de oração. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele sabia o poder da oração. Ele sabia o que era. Então, os discípulos, no momento em que eles começam que eles andam com Jesus durante aqueles 3 anos e meio que andavam com Jesus, eles sabiam que Jesus ele fazia os seus grandes feitos. Eles sabiam que Jesus fazia o que fazia. Por quê? Porque Jesus ele tinha uma vida firmada em oração. Alguns historiadores vão dizer que Jesus orava por 3 horas, 4 horas seguidas. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus acordou às 5 horas da manhã para ir orar à parte. E Jesus mandou com seus discípulos atravessassem o outro lado, porque ele estava a fim de orar sozinho. E Jesus se levantou cedo e foi orar sozinho. E Jesus, tendo deixado os discípulos, foi orar sozinho. Jesus ele tirava momentos de intimidade com o Pai, momentos de oração, momentos de busca, que muitas das vezes nós como igreja não fazemos. E quando os discípulos viam os milagres de Jesus, agora você vê o Evangelho de Lucas no capítulo 11, os discípulos veem que Jesus está orando e ele fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez se fôssemos você e eu lá, talvez você iria fazer o mesmo pedido que a Isabela me fez essa semana.
pai, eu quero ser uma das Power Rangers. Talvez ela falasse assim, já que Jesus é poderoso, ele pode me transformar num Power Ranger. Talvez você pensasse, eu ia falar para Jesus que eu quero visão de raio-x, eu quero voar, eu quero também colocar a mão sobre o enfermo e curar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Talvez você fosse pedir diversas coisas para Jesus, mas aqueles homens, ao andar com Jesus e ver os milagres que Jesus fazia, eles decidiram, o que nós precisamos realmente aprender é, Senhor, ensina-nos como orar. Ensina-nos como orar, porque eles sabiam o que movimentava a vida de Jesus era a oração. E quando você entender o propósito da oração, você vai começar a colocar a tua fé em ação, você vai começar a orar, você vai começar a fazer grandes coisas, grandes milagres, e Deus vai usar você poderosamente aonde quer que você colocar a planta dos teus pés. Em segundo lugar, por que nós devemos orar? Porque Jesus espera que os seus discípulos eles orem. Você é discípulo de Jesus? Você se considera um cristão? Você se considera um seguidor de Cristo? Jesus ele espera que os seus discípulos orem. Mateus no capítulo 6, verso 5 vai dizer: e quando orares, não é e se orares, não é e se, no dia que vocês quiserem orar, Jesus falou para eles, e quando vocês orarem, ou seja, é necessário que vocês orem, mas quando orarem, que vocês comecem, Pai nosso que estás no céu. Jesus estava ensinando para eles ali o pedido que eles tanto haviam feito: Senhor, ensina-nos a orar. E ele chama aqueles discípulos, aqueles filhos a pedirem intimidade, chamaram o Abba Pai, fazia toda a diferença na oração de Cristo. E aí talvez você vai dizer, se Deus é soberano, para que eu preciso orar? Se Deus ele tem o poder de todas as coisas, para que eu vou orar? Para que eu vou perder tempo se ele já tem o poder e ainda não fez? É porque ele não quis. Mas olha o que Tiago vai dizer. Tiago capítulo 4, verso 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem invejas, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras e nada têm, porque não pedem. Deus ele é soberano, Deus ele é poderoso, ele tem o poder sobre todas as coisas. E ele está dizendo, vocês muitas das vezes estão de olho nas coisas, vocês muitas das vezes estão cobiçando, eu queria isso, eu queria aquilo, eu desejo tanto isso, as coisas estão na minha frente e eu não consigo alcançar, eu não consigo obter. E Deus está falando através de Tiago, vocês não têm porque vocês não pedem. Mas não pedem por quê? Porque não conhecem a palavra. Não pedem por quê? Porque não têm intimidade com o Pai. Não pedem por quê? Porque não tem uma intimidade e um momento, uma vida de oração. Porque no momento em que vocês começarem a conhecer a palavra, declarar a palavra, aí vocês vão fazer o quê? Falar, Senhor, a tua palavra em Tiago disse que se eu estou cobiçando e eu te pedir, o Senhor vai me dar. Porque uma coisa que Deus não vai fazer é ir contra a palavra dele. Então você pode ter certeza que no momento em que você começa a declarar a palavra, começa a ter intimidade com o Pai, ele fala assim, ei, filho, filha, você declarou o que eu declarei para a sua vida, você conhece e você tem intimidade comigo, então eu não tenho o porquê negar, eu não tenho o porquê paralisar, eu vou simplesmente liberar sobre a tua vida. Aleluia. Tiago está dizendo, ei, vocês não têm porque vocês não pedem. Jesus. E aí é o exato momento que a Ana orava. Pai, libera sobre a vida deles a bênção financeira, abre as portas, Pai. Jesus. Senhor. Poxa, eu tenho que pagar uma conta amanhã. Deus falando assim, tá aqui, toma. Meu Deus, olha isso. Eu preciso. E Deus está falando, toma. A irmã está aqui orando e liberando a palavra.
você está olhando baixo, você não está olhando para o Pai, que está no céu, o Deus Todo-Poderoso, que pode, aquele que realmente pode abrir as portas, aquele que realmente pode transformar o ambiente. Você está olhando totalmente errado. A ideia é que você olhe e foque nos céus. Meu Deus. Desafio para você. Leia Tiago, capítulo 4. É só canelada. É só chute na veia. É você o tempo todo falando, meu Deus, isso é para mim, isso é assim, isso é assado. E Deus vai, te mudando, você fala assim, meu Deus, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse buscado um pouco mais antes, isso aqui eu preciso arrancar da minha vida, isso eu preciso tirar da minha história, porque Tiago está te ensinando, você precisa pedir ao Pai, e você precisa arrancar algumas coisas da sua vida, para que você possa obter tudo aquilo que os céus têm para você. Tudo aquilo que os céus têm para você está liberado sobre a palavra. Mas se você não tiver intimidade com a palavra, se você não buscar a palavra, se você não conhecer, você perde. Você perde, porque muitas das vezes, o próprio Tiago vai dizer, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Meu Deus. Vocês pedem cobiçando somente as coisas desse mundo. Pede e não recebe porque pede mal. E aí você vai dizer, se Deus não pode ser influenciado por nós, então por que orar? Se eu, homem comum, pecador, não posso ser um influenciador de Deus das decisões dele, para que eu vou perder tempo orando? E eu, ao me deparar com essa pergunta, fiquei assim, meu Deus, essa realmente é difícil. Porque essas são perguntas que as pessoas te fazem, muitas vezes, tu é crente? Tu é crente? Não me responde isso. Tu é crente? Mas se Deus não pode ser influenciado pelo homem que é pecador, para que tu perde tempo orando? E no momento que eu estava sentado, tomando café essa semana no trabalho, eu falei assim, eu preciso responder essa pergunta, e aí veio no meu coração, Deus ele jamais rejeita um coração quebrantado e contrito. Meu Deus. Aí eu falei, isso está na palavra, Deus jamais rejeita um coração quebrantado e contrito. Aí eu falei assim, onde está escrito? Não sei, vou procurar. E aí eu fui procurar na palavra e eu fiquei mais impressionado ainda aonde isso está escrito. Quem sabe onde está escrito? Ninguém sabe. Salmo 50. Aí você vê, Salmo 51, 17, tranquilo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e
Salmo 51. O Salmo 51 é um dos salmos mais lindos, mais belos da Bíblia. Um dos mais conhecidos dos salmos. Mas a verdade é que ele é um salmo de um homem pecador. Na verdade, ele é um salmo de um homem que cometeu um adultério e simplesmente colocou um homem na frente da batalha para morrer. Um homem adúltero e assassino, que num determinado momento tentou fingir que não era com ele. Mas o próprio Deus envia o profeta e fala assim: ei, você, Davi, você está errado. Você tinha todas as mulheres do reino, mas você resolveu pegar a ovelha do outro. Meu Deus. É Deus. E aí Davi, pecador, indigno, um homem que, se você se deparasse com ele na rua e falasse assim: tará, adúltero, assassino, não presta. Mas Deus olhou para aquele homem e falou assim: eu posso perdoar a tua história. Meu Deus. E pensa em algo poderoso. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Ele está declarando: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Senhor, eu sou podre, eu não presto. Pequei contra ti e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele estava dizendo: eu sou pecador sim, eu sou podre sim, mas o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me transformar, e eu ficarei mais alvo do que a neve, mais branco do que a neve. Todo aquele pecado, toda aquela podridão será arrancado de mim. Só basta o Senhor purificar-me, só basta o Senhor tocar a minha vida. Purifica-me, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Não repulses da tua presença e não retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores, pois não comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Somente até aí. Está vendo? Se Deus não pode ser influenciado, Meu Jesus da para que eu vou orar? É. Porque muitas das vezes nós só olhamos para dentro de nós. Nós só olhamos para a nossa podridão, nós só olhamos para a nossa fraqueza, nós só olhamos para quem nós somos. Mas a palavra dele já está registrada. Ei, você é podre sim, você é fraco sim, mas ele entregou o que ele tinha de melhor para purificar o teu pecado, para te limpar, para te curar de todo o pecado. Ele pode fazer. Mas se você não conhecer a palavra, você vai ser atropelado por uma pergunta dessa e falar assim: realmente, pequei tanto, falhei tanto, para que eu vou orar? Para que eu vou tentar de novo? Simplesmente quebrante o teu coração e coloque diante dele. Se a vontade de Deus prevalecerá, então
que orar? Provérbios capítulo 19, verso 21, se eu não me engano, vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas a vontade de Deus prevalecerá. Muitos são os planos do coração do homem, mas a vontade de Deus é quem prevalece. Many are the plans of man's heart, but the Lord's counsel will prevail. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Muitos são os planos do... Muito obrigado. São os planos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Aleluia! E aí eu te pergunto, Aleluia, Jesus. imagina você doente numa cama. Meu Jesus da glória. E aí Deus manda um profeta na tua casa. Aí Deus, Glória. o profeta chegou. Coisa linda! Eita maravilha, o profeta chegou, eu tô doente. E o profeta chegou. Ai, Jesus. Só que a notícia do profeta é essa aqui, 2 Reis, capítulo 20. Meu Deus. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Meu Jesus da glória. Não se recuperará. Olha aí, Jesus. Eu estava tão alegre que o profeta chegou. Eu estava com o coração palpitando, o profeta chegou aí. É, Deus. O profeta trouxe a mensagem de Deus dizendo: você vai morrer. Você não vai se recuperar. O que você faz nessa hora? Muitos amaldiçoam Deus. Muitos desistem, muitos param, muitos falam: ei, eu pensei que Deus ia enviar um homem para mudar a minha história. Ei, eu pensei que Deus ia enviar o cara e eu ia levantar dessa cama. Mas a palavra de Deus foi: você vai morrer. É, Jesus. E agora? Se a própria Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que prevalece. Olha o que Ezequias faz, verso 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O que você faz quando aquela palavra que vem sobre a tua vida, ela é contrária ao que você tanto queria? O que você faz no momento em que Deus se cala para você? O que você faz quando as portas se fecham? O que você faz no momento em que Deus fala: ei, não! E você queria tanto? O que você faz? Esse cidadão, ele começou a orar. Ele vira o rosto para a parede e começa a orar. E olha a oração dele: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Meu Deus. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio sobre Isaías: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas e curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. O decreto de Deus estava estabelecido sobre a vida dele. Foi o próprio Deus que falou: você vai morrer, não tem mais chance, não tem mais jeito. Mas aquele homem simplesmente falou: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo. E o Deus Todo-Poderoso falou: Isaías, volta lá, porque eu vi as lágrimas, eu ouvi a oração, eu entendi e vi o coração dele.
acabei de ler para você, é para você despertar e entender, ei, Deus pode fazer. Deus pode mudar o quadro da minha vida, Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar o momento, Deus pode mudar algo. Mas é necessário você sair da passividade, ele se posicionar no reino do Espírito. O Senhor espera que você ore. Fala ao teu irmão, o Senhor espera que você ore. Ei, o Senhor espera que você ore, o seu milagre vai chegar, a tua história vai mudar, a tua casa vai mudar, ei, a tua porta vai se abrir, algo poderoso vai ser transformado. Mas o Senhor espera que você ore, se posicione em oração. Porque quando você ora, coisas especiais, milagres começam a acontecer. O inferno é paralisado, os espíritos malignos são paralisados com a sua oração. E a vontade de Deus prevalece sobre o propósito dele sobre a tua vida. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. A terceira razão porque nós precisamos orar é porque sem oração Deus não pode agir na terra. A oração é o homem dando licença a Deus, é o homem pedindo para Deus interferir na terra. Desde a criação, Deus ele não faz mais nada na terra sem o homem. Ele pode fazer, ele é todo poderoso, ele pode simplesmente fazer, mas ele quer usar você. Deus ele poderia dar um nome aos animais, mas ele falou assim: Adão, dá um nome para cada um deles. Deus ele pode interferir na tua casa, na tua família, ele pode interferir nessa doença, ele pode interferir em diversas coisas dentro da tua casa. Mas é necessário que você se posicione em oração e fala: Deus, tu tens livre acesso para mudar dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha família. Senhor, em nome de Jesus, muda o quadro. É necessário você dar a liberdade a Deus, porque quem entra arrombando a porta é Satanás. Deus ele diz: eis que sua porta e bato. Se você abrir o coração, se você abrir a boca em oração, se você começar a declarar: Senhor vem, Senhor vem, Senhor transforma, Senhor muda, eu posso entrar e mudar. Aleluia. Mas depende de você. Deus precisa de você para impactar a sua cidade, o seu bairro, a sua casa. Mas você pode, infelizmente, interferir no que Deus quer fazer se você não orar. A única forma de Deus interferir na terra de maneira sobrenatural é usando o humano, usando você. E por isso o Senhor disse para o homem para que sempre ore, para que sempre traga, ore constantemente, para que você seja o canal dele sobre a terra. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Nós somos legalmente trazidos à terra para isso. A Bíblia vai dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Ei, a autoridade do nome de Jesus está sobre a tua boca. A autoridade do nome de Jesus está sobre a tua vida. A autoridade do nome de Jesus foi dada a você. Fala assim: ei, no meu nome vocês expelirão demônios. Ei, no meu nome vocês falarão em outras línguas. No meu nome vocês pregarão o evangelho. No meu nome vocês farão curas. No meu nome farão milagres e prodígios. No meu nome. Jesus ele já declarou e deixou sobre você. Mas você precisa usar o nome de Jesus em oração. Mateus capítulo 7, verso 7. Estamos quase terminando. Quero meditar em 3 palavrinhas com você. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, que é homem, que se porventura ao filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que sois maus, saberem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pedir, buscar e bater. Pedir implica em fazer um pedido verbal, de um perdão, de uma cura, de algo material, de pedir pelos seus filhos, pela sua família. Pedir é quando você está reconhecendo a total dependência de Deus. Eu penso em Ana, no capítulo 1 de Samuel, aquela mulher que desejava, queria tanto
e teve o seu milagre. É muito bom pedir, mas além de pedirmos, nós precisamos buscar. Quem pede, procura as mãos de Deus. Agora quem busca, busca pela face de Deus. Busca, expressa o desejo. Há um momento em que precisamos orar sem saber o porquê. Orar como simplesmente orar. Buscar um nível mais profundo de oração. Eu entendo que muitas das vezes Deus ele te acorda em algumas situações, Deus muitas das vezes te leva em determinados lugares, você fala assim, eu preciso orar. E aí você dá aquela vontade de orar, e você fala assim, tem que orar. Meu Deus. E às vezes, eu me lembro de alguns momentos da minha vida que eu deitava de rosto no chão e começava a orar, e falava assim, Deus, preciso mudar o quadro. Deus, eu senti que o Senhor quer que eu ore hoje, eu estava orando sem algo para pedir, eu só queria me entregar em oração. E eu penso que Eliseu, em 1 Reis, capítulo 19, ele começa, né, no meio do seu trabalho, no meio do arado, ele tinha um desejo. Ele sabia que ele queria muito mais do que somente trabalhar no campo. E arando ali, e fazendo o seu trabalho ali, clamava a Deus, até o momento em que o profeta vem e fala assim, ei, você sabe o que eu fiz contigo? Até o momento em que Deus vem sobre a vida dele e o escolhe para uma nova história. Muitas das vezes Deus está te impulsionando a orar e você está falando assim, eu tenho orado tanto e não estou entendendo. Ei, você vai começar a entender por que Deus está te chamando para uma vida de oração. Você vai começar a entender por que Deus está te chamando para mais intimidade com Ele. Porque algo poderoso dos céus vai vir sobre a tua vida, algo vai vir sobre a tua história, algo vai vir sobre a tua dependência. E Deus quer usar você, algo vai vir sobre o teu trabalho, sobre a tua casa. E Deus quer usar você, algo vai ser da tua família, lá em Minas, lá em Teresópolis, aonde quer que seja. E Deus vai usar você. Meu Deus. Muitas vezes aquele desejo de orar e você não sabe nem porquê, mas é porque Deus quer te usar para algo nessa geração. Hoje, meu Jesus da glória. Coisa linda. Você só vai entender lá na frente. Até o momento que o profeta chegar, jogar a capa sobre você e falar assim, eu fiz algo contigo hoje. Deus entrega algo sobre a tua vida. Deus entrega algo sobre a tua história. E você não será mais o mesmo. Aleluia. Eu creio, Jesus. Bater envolve muito mais que pedir e buscar. Quem bate vai até um lugar específico. Bate em uma porta específica. Bater expressa a nossa determinação. Até onde estamos dispostos a ir, persistir, insistir. Meu Deus. Bater é aquilo que você tanto sonha. E talvez você tenha desistido. Ai, eu queria tanto mais. Eu pedi por várias vezes e vi que não aconteceu. Aí Deus está falando assim, vá na porta certa. E continue batendo. E continue batendo. Porque se você desistir, você não vai alcançar. Você precisa persistir. Você precisa continuar batendo. Você precisa continuar se envolvendo com aquilo. E algo vai acontecer. Aleluia. Eu creio, Senhor. Jacó era um cara que era a maldição da família. Era a ovelha negra da casa. Era aquele que não prestava para ninguém. Falava assim, essa praga desse moleque, esse aí, esse trombadinha, esse aí não vai servir para nada não. Esse nasceu para matar a mãe dele. Esse nasceu, isso aí vai ser bandido. Isso aí não vai dar em nada. Oh, Jesus. Jacó estava no meio desses. Jacó estava no meio daqueles rejeitados. Oh, Deus. Mas em um determinado momento ele teve um encontro com Deus. E naquele momento ele falou, Senhor, eu não saio daqui enquanto tu não me abençoares. Eu não saio dessa porta. Eu não paro de bater. Eu não paro de gritar. Eu não paro de clamar. Até o Senhor me abençoar. Até o meu nome ser trocado.
e batendo, até a porta se abrir, até Deus abrir os céus e a tua história não será mais a mesma. Billy Graham disse que o céu está cheio de respostas de orações pelas quais ninguém se preocupou em pedir. Eu penso numa caixa d'água cheia, você precisando tomar um banho. É só abrir o registro e a água vai descer. Mas você está reclamando que a caixa está lá em cima. Você queria entrar na água, você queria nadar, você queria... Jesus. É desse jeito. Mas você não abriu o registro. O registro está aqui, ó. O registro está aqui, ó. Deus, eu quero bater, eu quero clamar, eu quero pedir. Ei, Deus, eu vou buscar a tua face. Deus, eu quero algo nos céus. Deus, eu preciso. E Deus irá fazer. Eu creio, Deus. Mas não depende de Deus. Já foi liberado sobre a tua vida. Depende de você acessar os céus. Depende de você começar a clamar. Você chamar a presença. Você colocar a sua vida em oração. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Para você exercitar o que eu tenho falado contigo. Esse lugar aqui vai ser conhecido por sinais e prodígios. Esse lugar aqui vai ser conhecido pelo milagre sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu creio. Ei, aquele teu filho que está nas drogas, ele vai largar as drogas. Eu creio. Assim como ontem, quando eu cheguei na irmã aqui, ei, o meu filho chegou e falou: mãe, eu não quero mais. Eu não vou mais andar com essa gente. Eu creio, Jesus. Assim será na tua casa. Ei, mas você precisa acessar os céus. Você precisa ouvir o que o altar tem falado contigo, o que a palavra tem sido liberada sobre a tua casa, a tua família. Ei! Em nome de Jesus, comece a clamar. Eu não sei qual o milagre que você precisa. Alô? Eu não sei o que você tem pedido aos céus. Mas eu sei que Deus ele trouxe essa palavra aqui nessa noite para liberar um milagre. Creio, Jesus. Então eu vou te convidar a duas coisas. Ou você ora no seu lugar, ou você vem aqui à frente. Você pode ficar à vontade. Se você estiver no seu lugar e falar assim: eu preciso que alguém ore comigo, você levanta sua mão, alguém vai ir para estar orando com você. Mas hoje, você sai daqui com a tua história mudada. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Vou cantar um louvor aqui. Mas é para você começar a acessar os céus. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas. Porque a Bíblia vai dizer que é o teu Espírito falando com o Espírito de Deus. Ei, vai fortalecer o Espírito e vai começar a declarar: Deus, a minha vida não será mais a mesma. Deus, a minha casa vai ser transformada. Deus, os meus filhos serão transformados. Deus, a minha casa será tocada de tal maneira que os vizinhos vão dizer: ei, o que aconteceu aí? Deixa a glória. Aleluia! Oh! Deus, em nome de Jesus, Pai. Parado.
Louvado seja o glória. Tu és maravilhoso. Você só sai daqui vazio. Você só sai daqui sem a tua bênção. Você só sai daqui mediano, se você quiser. A palavra foi liberada, os céus estão abertos. E Deus tem milagre. Só precisa de você acessar os céus. Amém, queridos? Se você